Olá, mundo! Voltamos ao segundo vídeo do Beer for Devs, o nosso bate-papo em clima de happy hour, para falar sobre as vantagens e desvantagens dos microserviços. Se inscreve no canal, clica no sininho e ativa as notificações para receber todos os nossos conteúdos, que a gente volta já já. Solta a vinheta, Lobinho! E quais as vantagens e desvantagens dos microserviços? Eu não sei, mas essa galera que sabe. Vamos a eles. Jung Park, diretor de inovação e NovaMind. Herbert Souza, Master de Full Stack na TOTUS. Felipe Abul, Head de Produtos e NovaMind. E Felipe Conte, Master de Full Stack na TOTUS. E quem vai conduzir o bate-papo por aqui? Vai que é tua, Felipe. Obrigado, Maurício. Valeu. Legal. Bom, entendemos então o que é microserviços, o que ele resolve e não resolve, que a gente consegue segregar em microserviços em si, como a gente quebra e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho mais a fundo, né? Vamos entrar mais na parte de vantagens e desvantagens no dia a dia, no real, do que a gente vê por aqui, né? Então, Abu, traz pra gente um pouquinho da experiência que vocês têm lá. Com certeza, Conte. Quando a gente fala de vantagens e desvantagens dos microserviços, né? Normalmente o pessoal traz sempre os mesmos assuntos, né? Sempre a questão da escalabilidade, né? E de você conseguir quebrar um problema complexo em diversos probleminhas mais simples. Mas eu acho que essas são algumas das vantagens assim mais óbvias, né? Qualquer programador já faz isso naturalmente. As pessoas estão acostumadas a quebrar um problema complexo em funções. Então isso daí já é dado. Aí uma vantagem que eu acho que geralmente o pessoal não percebe e que eu acho muito relevante, pelo menos do nosso ponto de vista aqui da InnovaMind, tá? Que é um pouco diferente, né? A flexibilidade, tá? Então, nós aqui na InnovaMind, nós trabalhamos com soluções antifraude, né? Background check, enfim, consultas de antecedentes, due diligence, esse tipo de coisa. E nós já nascemos com um conjunto de soluções totalmente baseado nos microserviços, né? Nós não fizemos essa migração, nós nascemos assim, né? Que é algo um pouco atípico, mas que nós percebemos que supriria uma determinada demanda ali do mercado, né? O que a gente começou a perceber? Nós começamos a perceber que muitas dores que os clientes possuíam, né, poderiam ser sanadas com determinadas soluções que possuíam componentes que poderiam ser aproveitadas para solucionar problemas de outros clientes que atuam em outro segmento econômico completamente diferente. Então, o que a gente fez? Qual que foi a nossa abordagem? Nós começamos segmentando as nossas soluções, né, em pequenos módulozinhos, né, pequenos, que são os microserviços de fato. E aí a principal vantagem que a gente conseguiu com isso foi flexibilizar a nossa solução no sentido de que eu consigo pegar esses microserviços, né, esses módulozinhos, essas pecinhas de Lego e reorganizar elas, né, de infinitas maneiras para atender ali um determinado cliente. Então, por exemplo, uma consulta que eu faça a um determinado tribunal para verificar se uma pessoa física tem processos, né? Esse é um exemplo de um microserviço que eu posso utilizar ali num processo de onboarding, né, eventualmente, né, se eu for consultar pessoas jurídicas também, por exemplo, né, eu quero saber se essa pessoa já está envolvida ali em algum processo ou não, mas eu também posso utilizar para um outro segmento completamente diferente, por exemplo, contratação, né? Então, tem áreas de empresas, setores de RH, que utilizam exatamente esse mesmo tipo de consulta, né? Mas é por uma finalidade completamente distinta. Então, eu quero saber os antecedentes desse candidato, né? Quero saber aqui se não tem conflitos de interesses, então eu preciso saber as sociedades que ele possui no nome dele. Então, uma solução que serve para um, serve para outro, né? Então, essa foi a principal vantagem que a gente conseguiu perceber aqui na Inova, a flexibilidade. E é uma vantagem que você consegue reaproveitar pelo que você está falando, né? Você reaproveita em vários pontos aquele microserviço. Inclusive, se por uma demanda específica de um negócio, de um produto, esse serviço precisa escalar, você escala só ele. E ele consegue entregar, responder a demanda tanto para uma necessidade quanto uma outra que possa vir, ou para nenhuma, né? Diminuir ao mínimo necessário, né?
Sim, com certeza. Aí a gente entra um pouco naquilo que a gente mencionou no bloco anterior, que é a questão dos microserviços em geral só serem, digamos assim, difundidos com o cloud computing, né? Porque essa questão de você poder escalar um determinado microserviço, né, conforme a demanda, ela está totalmente relacionada ao cloud computing, já que eu não preciso ter, como o Jung havia dito, né, não preciso ter mais um parque ali, não preciso ter um data room com um monte de servidores caríssimos, né? Então eu consigo escalar na medida da minha necessidade. E essa é uma tendência assim, que abrange todos os aspectos assim, econômicos recentes. Você para pensar, a gente tem essa mudança de paradigma de produto para serviço, né, que vem crescendo, né? Então, todo mundo aqui, antes o pessoal comprava um carro, alugava um carro, agora você assina um carro. Isso já é uma coisa que já está ficando relativamente comum, né? Então, o pessoal está adotando, né? Antes de microserviço, já teve esse movimento para serviços, né? Primeiro de tudo. E aí, o que eu pude perceber aqui pela minha experiência na Inova, é que uma dessas vantagens de você poder compartimentar ali, né, as suas soluções em microserviços é que você pode oferecer para o seu cliente a possibilidade de ele pagar somente por aquilo que ele consome de fato, que é uma coisa assim que hoje ninguém quer pagar pelo que não consome, né? Então você tem a própria ideia do pay as you go, você vai pagando à medida que você consome. Isso só pôde se tornar realidade graças ao cloud computing. É legal porque a gente começa a pensar, né? Se você não quebra a sua aplicação em vários serviços para ter essa facilidade, e sua aplicação é autocontida, você tem que escalar tudo, né? E aí volta de novo no custo, né? Se a gente também pegar um pouco sei lá, uns 2, 3 anos para trás, que o dólar não estava tão alto, acho que não estava tanto 5, 6 que está agora, né? Mas quem subiu os serviços ali, legal, estou com uma conta, um orçamento específico para subir o produto. Hoje tudo está relacionado a dólar, a custo. Então, cara, você tem vários fatores também que envolvem você ter vários serviços ou não, quebrar ou não quebrar, e a parte de custos para a escala está muito relacionado nisso. Subiu um custo da moeda, você tem que repensar bastante coisa, né? Legal. Eu achei bacana essa visão de você quebrar, né, por funcionalidades genéricas, que também te dá a vantagem de você ter times, né, que cuidam especificamente daquela funcionalidade para deixá-la mais genérica, né, para atender aquela demanda que a empresa tem de atender diversas áreas de negócio, né? Isso aí acaba poupando o trabalho de desenvolvimento, né? No final das contas, acaba sendo uma economia, né? Com certeza. E eu estava falando de flexibilidade como uma vantagem do ponto de vista do consumidor, né? Porque a gente pode oferecer soluções para diversos segmentos diferentes, mas tem uma outra flexibilidade que é a flexibilidade do desenvolvimento, certo? Porque se eu quebro minha solução em microserviços, eu posso usar um stack para cada microserviço. Então, por exemplo, eu tenho um problema lá qualquer e eu tenho uma equipe ali de Ruby, sei lá, o pessoal já tem umas gems prontas, ótimas para resolver aquele problema. Então, naquele microserviço, eu uso aquela tecnologia, eu uso aquele banco de dados, entendeu? Então, eu tenho a flexibilidade, além de tudo, no desenvolvimento, já que cada microserviço está ali contido, eu só preciso que eles se comuniquem através de um contrato, digamos assim, né? Para que eles falem a mesma língua, e aí a gente entra nas APIs RESTful, né? Então, eu só preciso que eles estejam seguindo um padrão de comunicação. Mas eu posso usar qualquer tecnologia para desenvolver cada um desses microserviços. Isso é muito vantajoso, né? Uma outra coisa que eu acho interessante é que, conforme as empresas elas vão também migrando, entendendo esse novo ambiente, nossa nova arquitetura, eles também não precisam desenvolver coisas que já têm prontas no mercado, né? Então, aquela questão de, eu tenho que desenvolver tudo in-house. Vamos pegar um exemplo. Tem uma empresa que trabalha com visão computacional que consegue fazer uma validação de um comprovante de endereço, né? Então, consegue fazer uma leitura de uma conta de luz, de uma conta de gás, consegue fazer uma confirmação. Uma empresa precisa fazer essa verificação, né? Um banco precisa fazer essa verificação. Ela não vai montar, né, um time para fazer isso, nem o core dela. Ela vai lá e contrata esse microserviço, ela utiliza, né, on demand, conforme ela vai precisando, né, de acordo com as suas jornadas. E assim o ecossistema ela consegue
utilizando, né, serviços de outras empresas, independentemente se elas são empresas de grande porte ou uma startup, depende muito da qualidade da solução daquela empresa, né? Então, isso aí viabiliza toda uma integração, né? Como a Bu falou, né? Então, é muito importante essa questão de padronização, de API REST, né? Para ser muito mais fluido, porque também, né, você tem aquelas documentações que né, ela mais complica do que ajuda, né? Então, você tem uma padronização, né, onde você consegue falar uma mesma linguagem dentro do mundo de microserviços. Isso daí também ajuda muito, né? Então, tem sempre os dois lados. Tem quem presta o serviço no microserviço e quem consome aquele microserviço. É interessante que nenhum acoplamento é impossível ter, né? A ideia é ter o baixo acoplamento, né? E pensar em acoplar por contrato, né? Contrato de serviço, acho que é o ideal, né? Você tem as partes evoluindo com tecnologias, stacks diferentes, seguindo sua própria agenda de deployment, né? De maneira livre, com equipes, e o vínculo de contrato que traz essa facilidade, né? Isso é interessante. Isso. Então, acredito que a gente possa dizer que essa parte de contrato, trabalhar com vários serviços, acaba caindo um pouco naquilo que a gente falou antes de serviços distribuídos, que é a parte que podemos até olhar com um pouco de desvantagem, porque traz muita complexidade. Você tem que cuidar de tudo isso, né? Toda essa integração, toda essa comunicação. Até como exemplo, na InovaMind, vocês estavam comentando em off para a gente, que vocês têm muitos microserviços, né? Tem um número? Exatamente. A gente tem ali na ordem de centenas, tá? De microserviços, né? E aí você começa a cair, então, nesse outro lado, né? Tudo tem seus prós e contras. Então, quando você começa ali a compartimentar demais, né, os seus serviços, você tem essa flexibilidade e também a possibilidade de escala, mas em contrapartida, um dos pontos, né, que pode ser assim dito como um ponto negativo, é que você, pelo menos é um ônus, né, você no trade-off que você havia mencionado. Então, um desses pontos é a questão, do meu ponto de vista, digamos assim, da própria governança. Você ter uma disciplina de gestão desses microserviços. Porque imagina você, que à medida que eu tenho aqui as minhas soluções quebradas em 500 microserviços, e eu vou ter que juntar elas, aglutinar elas de algum modo, fazer elas conversarem entre si para entregar algo que tenha valor para o meu cliente, certo? Como eu vou fazer isso se eu não tiver tudo extremamente bem documentado? Cada um daqueles 500 microserviços. Eu tenho que ter os esquemas de todos eles, eu tenho que ter lá tudo mapeado, input, output de tudo. Então, isso é algo que, assim, vem naturalmente, né? Você precisa desenvolver isso, né? Se alguém tivesse que começar a criar microserviços, um conselho que eu daria é já começa do jeito certo, já começa documentando tudo, porque depois você vai sofrer muito lá na frente, né? Então, essa sim é uma das principais desvantagens. E também a questão da observabilidade, você garantir que, enfim, ter um monitoramento de todos esses microserviços, né? E porque, assim, se você não tiver essa capacidade, você começa a cair em um ponto que acaba não tendo volta, né? Você vai ter que partir do começo, né? E começar a mapear tudo que você já criou para poder fazer a integração entre os serviços. Então, outro ponto negativo, né? Como eu estava dizendo, Conchi, quando você vai fazer a integração ali entre esses serviços, você precisa se preocupar já no momento do desenvolvimento dos microserviços com a resiliência deles. Porque, caso contrário, você começa a se deparar com um cenário em que você gera erros em cascata. Você tem um microserviço que quebra e ele quebra toda a sua solução. Então, isso é um outro ponto que geralmente o pessoal não se atenta, né? Que é observar essa questão ali da resiliência e garantir que você está desenvolvendo microserviços que tenham essa capacidade de frear ali, represar uma eventual falha naquele ponto e não propagar essa falha para toda a sua solução e quebrar o seu sistema. Nossa, Bussa, você colocou vários pontos aqui que são sensacionais. Então, observabilidade, cara, é muito comum quem está começando em Cloud Native e aplicativos na nuvem ter pouca observabilidade. Cara, isso é clássico. A gente conseguiu ver isso bastante, né? A gente vai passar um pouquinho de experiência. A gente vai com a observabilidade mostrando ali log, dando uma acompanhada, mas, cara, quanto mais microserviços você põe, quanto mais maduro fica o seu produto,
você tem que ter uma observabilidade boa, ter um tracing legal, conseguir ver o que está acontecendo no meio do caminho. Aí já começa a complexidade um tanto quanto. É um service mesh, colocar um Istio no meio do caminho, então sempre vai subindo. Que nem você mesmo comentou das equipes, a forma de controlar isso, a gestão tem que ser muito forte em cima desse produto que usa esse tipo de arquitetura. Então tem que estar bem ajustadinho, né? Sim, ainda nesse tema de APIs, né? A gente vê até outras tecnologias, né, surgindo que tem um pouco mais de schema on write, né, como o GraphQL ou até o gRPC, né, que já entrega um pouco do esquema para quem vai usar. Obrigatoriamente você precisa saber o esquema e cada aplicação ela já publica ali o seu esquema de maneira bem rígida, né, de tão grave que é esse problema de você não documentar, né. A gente acaba indo para um outro ponto, né, de ter os esquemas já declarados desde a construção. E acho legal um ponto que foi abordado na resiliência, né? Pelo menos da nossa experiência, o que a gente viu bastante, né, é que, cara, se você tem que falar com outro microserviço pela rede, ele não vai estar disponível. A verdade é essa, né? E isso exige que a gente acabe colocando um sistema de mensageria no meio, né? Que acaba, por tratar só de mensageria, sendo um pouco mais resiliente, muitas vezes contratando ele, como o Jung comentou, como um serviço à parte, né? Para que a gente consiga ter um SLA em contrato sobre isso. Essas são as consequências da gente segregar, né? Não, eu ia falar também, dar preferência, nesse caso, dos microserviços para soluções assíncronas também. Isso por si só já resolve, né, metade do caminho. Principalmente quando a gente tem aquele boom de escala, né? A gente tem numa Black Friday o pico de requisições subindo lá no céu e tá tudo síncrono. Como é que faz, né? Tá todo mundo esperando, né? Isso pode ocasionar N problemas, né? Tem casos e casos, né? A gente sempre entende que na maioria dos casos é possível usar a sincronia, acho que a grande maioria dos casos. Existem alguns casos que não e a gente tem que implementar alguns mecanismos, por exemplo, como o circuit breaker, que é a técnica de você identificar que houve um problema naquele destino que você vai chamar e parar de chamar aquele destino, né? Usando talvez até outras técnicas o pessoal chama de exponential backoff, né? Você tenta chamar ele, daqui 1 segundo, você tenta de novo, daqui 2 segundos, você tenta de novo, você vai aumentando o tempo exponencialmente para não causar um problema maior, né? Você acaba internamente, por conta de uma indisponibilidade de algo que está síncrono, causando aí um deadlock, alguma coisa um DDoS, alguma coisa do tipo. Acho que uma outra coisa assim que chamaria de risco, né? Quando você começa a trabalhar com muitos microserviços, aí você tem o risco da gestão do conhecimento. Aí vamos extrapolar, né? Supondo que você tenha 500 microserviços com 500 stacks diferentes, com linguagem de programações específicas, com regras de negócio, né? Cara, como é que você gere isso num time onde, como a gente falou, né? Então, devs, a gente está numa alta rotatividade pela alta demanda, né? Como que você gerencia isso, né? E outra coisa, dev também é gente, certo? Então, dev também passa mal, certo? Né? Precisa comer, precisa dormir de vez em quando, não todo dia, né? Mas precisa, às vezes infelizmente. Eu como, às vezes ele deixa eu comer. Tem que dar café, né? Então, assim... Não dá para jantar pizza todo dia. Exato. Então, assim, o risco, né, que você tem... Fala assim, putz, aquele dev ali, putz, o cara tá fora hoje, e aí? Caiu o serviço, e deu pau agora? no serviço e só tem um cara que resolve, e o cara não tá lá, e aí? E aí, como que você faz, né? Então, ter essa gestão do conhecimento que é diferente de ter uma contingência, né? É o conhecimento em si, né? E se a pessoa sai, se esse deve sair da empresa, e esse conhecimento, como que fica? Não, peraí, cara, você saiu da empresa, mas continua me ajudando aqui? Né? Então, como que fica isso, né? Então, isso daí é uma questão, acho, bem importante para todas as empresas em relação à questão do gestão de conhecimento, agora não tanto do negócio, mas também de arquitetura, né? De sistema, de microserviço, de orquestração.
né? Como faz a gestão de tudo isso? Muito bom. Então, eu acredito que eu consigo dar uma leve resumida no que a gente falou aqui, no fim das contas, a gente acaba tendo algumas mudanças. Então, eu vejo que a gente tem mudanças culturais, organizacionais e técnicas, no fim das contas. Então, por exemplo, como cultural, a gente acaba tendo uma certa mudança, né, na forma de trabalho, de conseguir aplicar mais a cultura DevOps, porque ajuda em tudo que a gente vem falando até então. A entrega contínua, então os times acabam conseguindo entregar o produto na ponta para o cliente muito mais rápido, né? E isso é autonomia, né? O time tem autonomia. No fim das contas, o que resume é autonomia. Parte organizacional. A gente vê também as equipes sendo mais focadas em negócio e a gente consegue também ter equipes focadas em plataforma, que, já fica o spoiler, é o próximo bloco que a gente vai falar um pouco de ecossistema e plataformas, tanto da TOTS quanto da InovaMind, né? E na parte técnica, o que a gente falou também, monólitos para serviços, microserviços ou macroserviços, faz assim por diante. A gente consegue quebrar quando necessário e se necessário. Os contextos limitados, que também está um pouco envolvido a isso, que nem o Herbert comentou, o DDD, os capabilities em si. Containerização, que faz parte dos 12 Factors, né? Hoje é muito difícil você subir uma aplicação sem containerizar. A gente pode falar um pouquinho mais no próximo bloco, que acredito que a gente vai entrar nisso. E a parte de conversas dos serviços em si, a parte de coreografia, né? Das comunicações assíncronas. Então, são algumas mudanças que a gente consegue ver quando a gente aplica esse tipo de arquitetura nos produtos. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco de ecossistemas, plataformas para rodar os aplicativos Cloud Native, né, os microserviços, tanto que a gente tem aqui na TOTS, quanto como a InovaMind faz para os tantos microserviços que o Abu comentou que eles têm lá. E esse foi o nosso segundo vídeo sobre microserviços, mas fica ligado que na próxima semana tem mais.